Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. Hoje desta vez gravado na belíssima Casa da Esquina, Associação Cultural de Coimbra. Comigo eu tenho uma pessoa que se dedicou durante cerca de 20 anos ao serviço social, chegou a ensinar, a dar aulas na Universidade de Aveiro, mas um dia decidiu mudar completamente a sua trajetória, com os seus motivos, que hoje possivelmente irá partilhar connosco, e dedicar-se à formação, à consultadoria. Fundou a sua própria Academy for You, um programa também chamado Pais Sem Pressa, dedicou-se à gestão consciente do tempo. Faz parte também, aliás, preside o Slow Movement Portugal, e está agora a lançar o primeiro livro sobre este tema. Olá Sofia Pereira, que está aqui connosco, muito obrigada por teres aceito. Olá Filipa, obrigada pelo convite. Eu vou começar com uma pequena brincadeira, no fundo, uma coisa que me chamou a atenção, uma particularidade que me chamou a atenção, que foi, ao contactar-te, recebi uma resposta automática ao teu e-mail a dizer que, olá, responderei com tempo e só apenas verifico o e-mail 2 a 3 vezes por dia, por isso, se for urgente, contacte-me via telefone, mas primeiro pense bem se é urgente. É verdade isto que nós andamos, nos tempos que vivemos agora, estamos sempre cheios de urgências, cheios de coisas para resolver rapidamente, e que foi isso também que te levou a dedicar à gestão das nossas vidas, não só à tua própria, mas também à dos outros. O que é isto de gerir conscientemente o tempo? Sim, é verdade, nós vivemos neste momento num ritmo frenético, não é? O mundo empurra-nos para este ritmo acelerado, este ritmo frenético, que tem impactos muito negativos em todas as esferas da nossa vida. E de facto o e-mail, especificamente, eu optei por ter essa mensagem, porque tal como todas as outras pessoas, nós recebemos inúmeros e-mails, aqueles que vêm destinados a nós e aqueles que escrevem com o nosso conhecimento, não é? E nós ficamos a conhecer e ficamos entupidos, entre aspas, com informação. Mas nem toda essa informação é importante para o nosso dia-a-dia e distrai-nos daquilo que é essencial. E, portanto, na altura em que eu decidi parar para recalcular o meu percurso, acho que é mesmo isso que eu fiz em 2019, esse foi uma das prioridades que eu coloquei para mim própria, que seria perceber o que é que absorve muito o meu tempo, e um deles a questão do e-mail, da questão dos dispositivos digitais, etc. E perceber que nem tudo aquilo que é urgente e que nos dizem que é urgente são verdadeiras urgências. Podem ser urgências para outros, mas não serem urgências para nós. No fundo, estabelecer prioridades, não é? Estabelecer prioridades, e esse é, para mim, um limite. Isto é, o ver duas ou três vezes o e-mail é a um limite, porque eu sei que não vou ser distraída daquilo que é o essencial. E sei também que, se for uma verdadeira urgência, as pessoas pegam no telefone e ligam. E depois tem essa provocação no final, que é, se for urgente, ligue-me. Mas penso bem, é verdadeiramente urgente. É mesmo urgente. Exatamente. É mesmo urgente. Porque realmente é fácil deixar-nos levar com... É urgente cumprir um horário, chegar a um sítio a tempo, mas depois, se pensarmos mesmo bem, há tantas coisas, não é? Olhando para, como se diz hoje, the big picture, não é? Olhando para as coisas grandes, não é? Urgente, se calhar, é estarmos saudáveis, por exemplo, é darmos valor a outras coisas. Há aqui muitas coisas que misturam. Isto tem a ver com o excesso de informação também, não é? Hoje em dia, que nós temos, graças à internet, sobretudo, mas nós estamos sempre muito, temos muito acesso a muita coisa, e também, graças às comunicações, precisamente, aos e-mails, aos telemóveis e tudo, parece que temos de estar disponíveis a toda a hora, não é? Há também esta questão da disponibilidade. Mas voltamos aqui um bocadinho atrás, que estamos aqui a falar das coisas pela rama. Sentiste isso na pele? Foram aqueles anos de trabalho que eu te falei, do serviço social. Como é que podemos ir um bocadinho aí ao início e o que é que
realmente vivias num mundo, eu creio que também foi a família, a constituição de família, que interferiu aí um pouco, ou seja, deixou de ser só trabalho, passou a ser também família, passou a ser... Podes-nos contar um bocadinho, porque eu tenho a certeza que muita gente se identifica com essa história. Então, eu licenciei-me em servicial, como disseste. Era aquela profissão que eu, antes de ir para a universidade, eu pensava, é mesmo isto que eu quero ser. Eu quero mesmo estar com pessoas. E de facto eu acabei o curso em julho de 2002 e em agosto, 29 de agosto, estava a trabalhar. Estava a trabalhar numa Misericórdia, em Aveiro, e fiquei lá quase 20 anos, portanto não saí de lá. Comecei por estar no âmbito do serviço de apoio domiciliário, sempre na área da geriatria e da gerontologia. Comecei por estar na área do serviço de apoio domiciliário, passei pelo centro-dia e no final coordenadora técnica de uma mega estrutura residencial com 120 idosos, uma grande percentagem de idosos com demência. Na altura, portanto, eu era responsável pelo núcleo Aveiro de Alzheimer Portugal, o núcleo distrital de Alzheimer Portugal, e trabalhava diretamente com os cuidadores formais e cuidadores informais. Mas antes, quando eu, 2002, e um dia estava de férias em Aveiro e abri o jornal, portanto, os anúncios no jornal diziam técnico de servicial, eu disse, vou concorrer. E, portanto, fui à entrevista e telefonaram-me e disseram-me, venha, portanto, fui. E de facto eu acho que foi um momento, tenho a certeza que durante esses 20 anos foram a experiência, são os meus alicerces para aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu valorizo hoje. Porquê? Trabalhava com pessoas com idades avançadas, final de vida, morte. Estava precisamente a pensar nisso, não é? A noção de tempo, lidar tanto tempo com pessoas idosas só podia ter interferido então na tua noção morte, dependência, morte. E às vezes aquilo que eu mais ouvia era o que eu gostava era de ter mais tempo. Gostava de ter mais tempo, não só da parte das próprias pessoas doentes, não é? Mas por parte dos cuidadores, familiares, que diziam que não tinham tempo portanto, o tempo deles era todo para cuidar, ou se estavam na estrutura residencial para trabalhar e depois os utentes chegavam a casa e eles tinham que cuidar, não tinham tempo para eles. E também os próprios cuidadores formais, aqueles que trabalhavam no lar, não é? Os funcionários que passavam 7, 8 horas por dia naquele contexto que é, do ponto de vista físico, muito exigente, mas ninguém imagina do ponto de vista emocional o que é, porque nós trabalhamos com pessoas e trabalhar com pessoas, e quando nós diariamente, quando nós nos envolvemos com eles, já há laços que se criam. É difícil chegar àquela hora de desligar e ir para casa, e diziam, quando eu chego a casa chego exausta e já não tenho disponibilidade para os meus, para a minha família, muito menos para mim. Quando nós defendíamos sempre que o autocuidado, que é necessário tirar tempo, portanto, para o autocuidado, nessa altura, eu fazia nesta vertente psicoeducativa, não é? Muito técnica. No início foi fantástico, foi um grande desafio aprender, porque no curso tu não aprendes, não é? O que tu vais fazer na prática, mas foi ser empurrada para esta realidade e perceber as reais dificuldades das pessoas, a solidão, o tempo, aquelas pessoas que lutam contra o tempo, isto é, que sabem que têm um período curto de tempo e que querem fazer muita coisa, e os outros que têm tanto tempo que não sabem o que é que há de fazer com ele, porque passam o dia sozinho isso é em muito casa. Relativo, não é? Exatamente, o tempo. Porque exatamente, o tempo é mesmo a percepção. relativo. E a questão da idade, não é? Exatamente. A questão da idade não é nada, porque hoje em dia, quer dizer, hoje em dia sempre, uma pessoa pode de repente adoecer, nós temos as ideias pré-concebidas das questões da idade, mas depois há pessoas que podem viver uma vida inteira e nunca aproveitaram o tempo verdadeiramente para fazer as suas coisas. Mas neste contexto foi aquilo que me fez refletir na altura. Mas foi fantástico, portanto, eu abraçava todos os projetos. Poucos anos depois de estar na Misericórdia, convidaram-me para dar aulas na universidade. Dar aulas de? Estava no curso de gerontologia que dava os primeiros passos e, portanto, fui coordenar a área dos estágios clínicos, e também estava ligada à questão, uma cadeira de recursos humanos, gestão de recursos humanos. E de repente, em 2019,
com essa experiência toda, sentiste que quiseste mudar, por necessidade ou por mesmo por vontade, ou por decidiste fazer um reset, e então aí nasce a ideia de te dedicares só, entre aspas, não é? E é muito, mas por conta própria, digamos, à consultoria, à formação. Em que área, então? Qual é que foi esse shift que fizeste, essa mudança? Esse shift, essa consciência de que algo tinha que mudar, aconteceu em 2017. Okay. Já tinha acontecido um bocadinho antes, em 2011, com o nascimento do meu primeiro filho, mais tarde, em 2014, com o nascimento do segundo filho, e aí foi bastante penoso, entre aspas, porque o Henrique, pequenino, sempre fui um miúdo que teve muitos problemas de saúde típicos da idade, não é? Mas que exigiam muita ausência, muita presença minha aqui em casa e muita ausência no trabalho. E eu era uma pessoa, Isto porque sempre viveste em Coimbra e depois trabalhavas fora? Sim, vivi lá há alguns anos, mas quando decidimos casar, decidimos ficar aqui, porque a retaguarda formal, os avós, etc., estão todos aqui. Eu saía de manhã para Aveiro e o Gonçalo saía de manhã para Leiria, portanto, os miúdos ficavam em Coimbra, no infantário, nas escolas. E, portanto, foi nessa altura, em 2017, quando eu já tinha tido estes sinais de que algo não estava bem, mas eu sempre fui estando, fazendo, em que eu não parei porque quis, mas parei porque fui obrigada. Portanto, tive um período parada por questões de saúde. O corpo cedeu. Exatamente, disse. Portanto, não paras de forma... não paras por ti, mas, portanto, eu vou-te obrigar a parar. E foram meses em que eu me vi obrigada a recalcular o meu percurso. E então vim aqui à Casa da Esquina e falei com a Sandra. E lembro-me perfeitamente ali na cozinha e disse: olha, Sandra, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu não a conhecia através de uma amiga. Tenho que fazer uma coisa diferente. Estava a pensar em ter um espaço para trabalhar aqui um projeto diferente, e ela abriu umas portas e disse: és muito bem-vinda. E, portanto, em 2019 tomei portanto, a iniciativa de pedir uma licença sem vencimento. Comecei a projetar, era algo que já vinha de trás, porque eu sempre estive ligada a esta questão da gestão de tempo, sempre estive ligada à questão da satisfação com a vida, porque essa foi a minha área de investigação, sempre. Mesmo com os cuidadores formais e informais, o fator preditor da não satisfação com a vida era o tempo, a ausência de tempo para me dedicar àquilo que é realmente importante. E, portanto, em 2019, no final de 2019, despeço-me. E depois crio a Academy for You e a Academia Paz Sem Pressa e dedico-me especificamente a esta questão da gestão de tempo, mas não a tradicional gestão de tempo com vista à produtividade e à eficiência, que é aquilo que nós ouvimos sempre, não é? Ser mais produtivos, mais eficientes. Que vende muitos livros, por exemplo. Que vende muitos livros e que tu vais a uma livraria e vês, não é? E eu sentia na altura... ainda um bocadinho antes, em 2014, com o nascimento do Henrique, eu tenho plena noção de que eu não aproveitei. Eu faço um esforço por me lembrar daqueles momentos iniciais dos nossos filhos, não é? Começou a andar, o primeiro dente cai, a primeira palavra, e acreditas que eu tenho tanta dificuldade em lembrar-me? Porquê? Porque eu vivia em modo piloto automático. Naquela aceleração de tarefa atrás de tarefa, estava a fazer uma tarefa e já estava a pensar naquilo que vinha a seguir, e, portanto, é algo que ainda guardo, não é? Que me disse, basta, portanto, não pode ser mais assim. E, claro, passou a ser o viver o aqui e o agora com essa consciência. Sim, de que realmente exatamente. não vale a pena estar a pensar no que já se fez ou que não se vai fazer, apesar disso interferir sempre, mas é preciso viver o aqui e agora. É importante viver o aqui e agora. Não é fácil, eu ainda não estou curada, como eu costumo dizer, eu própria não estou curada, mas o facto de ter consciência de que estou muito acelerada, de que não estou aqui verdadeiramente presente contigo, e ter consciência que há outras coisas que estão aqui, mas puxar a minha atenção para o aqui e agora é o primeiro passo para vivermos uma vida mais consciente, porque quando nós vivemos em modo piloto automático, deixamos que, estávamos a falar há pouco de estímulos, não é? Deixamos que os estímulos nos empurrem, não é? Vou para aqui porque me dizem para ir para aqui, vou para ali porque ouvi dizer que são os tais estímulos que eu referi antes. Exatamente. E
E de facto é sabermos exatamente para onde estamos, para onde queremos ir e ter uma noção exata, uma percepção do que é que nós andamos a fazer com o nosso tempo. Portanto, essa é a base da gestão consciente do tempo. E qual é que foi a adesão, portanto, das pessoas? Isto é sempre, não é? Desde que criaste a Academy for You, depois fomos todos apanhados por uma pandemia que certamente ditou também aí alguma rearrumação, não é? da Academia ou dos teus projetos, mas pondo isso um pouco de parte, qual é que foi a adesão desde o início? Como é que costumas fazer? Costumas fazer círculos de encontro, de conversas? Tens até algumas ações gratuitas, que entretanto abertas à comunidade. Como é que sentiste que foi a adesão das pessoas, da comunidade aqui em Coimbra e possivelmente noutros sítios, até porque depois te envolveste com o Slow Movement de Portugal, portanto atingiu, de repente já não é só Coimbra, é a nível nacional. Um bocadinho para perceber quem são estas pessoas que te procuram e como é que foi. Inicialmente começámos aqui na casa. Foi a casa antes da pandemia, era aqui que eu fazia as minhas ações presenciais. E de facto... Tinhas de tudo, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, ou era uma tendência para ser, se calhar, as pessoas que estavam um pouco na mesma fase que tu, de muito trabalho, das famílias, de conciliação de tempo? Sim, homens, mulheres, mais mulheres do que homens, mas curiosamente hoje há uma inversão. Aquelas pessoas que me procuram para um trabalho mais individual são mais homens. Depois, o presencial, sempre houve uma grande abertura a esta temática. Depois veio a pandemia, passei a fazer tudo online, que tem vantagens, portanto passei a conseguir chegar a pessoas fora de Coimbra, portanto em vários pontos do país. Desenvolvi na altura o programa de gestão consciente do tempo, um programa Slow, um programa de 7 semanas, em que nós nos encontrávamos uma vez por semana, online, e em que trabalhávamos conteúdos específicos. Depois, também foi uma oportunidade, o facto de pararmos, foi uma oportunidade para perceber exatamente e me dedicar mais à área da investigação e então aprofundar mais esta área da gestão consciente do tempo, pôr tudo no papel e ele surgir assim tal como está. Hoje, dedico-me mais, as pessoas que me procuram mais são empresas, as empresas que me procuram mais para fazer formação aos seus colaboradores. Isso é muito interessante haver esse interesse no bem-estar dos trabalhadores, não é? Já percebemos que... E que tem efeitos na produtividade, claro. Que o que precede a produtividade é o bem-estar e a satisfação dos colaboradores. Portanto, munir os colaboradores com ferramentas que lhes permitam respeitar mais os seus ritmos, respeitar mais os seus limites, eles percebem que isso tem um impacto positivo depois na sua produtividade. E hoje eu diria que 80% dos meus clientes, digamos, são empresas, os restantes 20% são pessoas através dos workshops que chegam até mim em vários locais, mas também a nível individual. E curiosamente, a nível individual, mais homens do que mulheres. Mais homens que têm esta... Porquê é que pensas que está a haver esta... Talvez porque antes, porque as mulheres já tinham um pouco esse papel da gestão, não é? Desde sempre, era sobretudo mais doméstica, mas mesmo desde que começaram a trabalhar. E também porque se diz que há uma certa predisposição, não é? Da mulher para a gestão e tal, que é, imagino que seja, que levanta as suas dúvidas. Talvez os homens não se permitissem sequer a envolver-se nestes projetos. Porquê é que sentes que isso tem acontecido? Essa abertura do universo masculino à gestão, a este interesse? Da experiência que tenho com os homens com quem tenho trabalhado, eles referem a necessidade de se aproximarem mais da esfera familiar. E isso vem um pouco da consciência também da pandemia. Portanto, a partir do momento em que tiveram essa experiência de estar mais próximos, da satisfação que advinha dessa proximidade, daquilo que alguns me dizem que eu estive presente quando o meu filho, por exemplo, começou a escrever. Se não fosse a pandemia, eu não tinha essa noção. Porquê? Porque também, do ponto de vista laboral, há muita exigência, não é? Do mais, da qualidade, mais tempo, mas nem sempre mais significa melhor. E de facto há esta vertente da aproximação, da valorização da esfera profissional, mas também da valorização da esfera pessoal, do tempo
individual para se dedicarem a atividades que são prazerosas, porque já percebemos que se não cuidarmos bem de nós primeiro, não conseguimos fazer o resto bem. E há essa... É isso que tu disseste, permitem-se, eu acho que se permitem mais neste momento parar e pensar e priorizar. E Coimbra aqui, foi importante, estares em Coimbra, estás nessa cidade, tu que já trabalhaste de outros sítios, de repente, e estou a puxar a brasa à sardinha, não é? Na Coimbra Coletiva gostamos muito de fazer também esta análise, de saber que soluções, que problemas é que as pessoas identificam na cidade, que soluções é que surgirem. Já tivemos contacto com algumas pessoas, até pessoas com negócios grandes, és também uma empreendedora e terás certamente, se calhar, já conhecido pessoas que realmente, entretanto, têm trabalhos muito grandes, mas que optam por estar em Coimbra, que dizem que existe qualidade de vida, que há realmente aqui um quadro muito positivo para se trabalhar, depois, se precisarem, movem-se para outros locais. Como é que é para ti? Foi para ti uma escolha também ficar cá, imagino. Como é que tu consideras a cidade? Para isto estamos a falar do empreendedorismo, de construir um negócio, no fundo, um trabalho que construíste de raiz, o teu trabalho, e que provavelmente está a crescer e vai crescer. Como é que tu sentes que a cidade é próspera para este tipo de coisas? Ajuda ou foi muito desafiante? Foi muito difícil? Tiveste aqui uma grande ajuda da Casa da Esquina? Como é que tu descreverias? Esta questão do empreendedorismo é sempre desafiante, não é? Ainda por cima lidas com outros empreendedores e ajudas, deves ouvir muita coisa, muitas histórias. É sempre muito desafiante. De facto, a Casa da Esquina foi fundamental criar redes de suporte. Isso eu acho que Coimbra é uma cidade que favorece esta questão, é muito aberta às redes de suporte, criar pontes, não é? Conhecermos outras realidades, outras pessoas que possam contribuir para o nosso projeto. Mantemos-nos em Coimbra. Coimbra é uma cidade, como tu disseste, onde nós podemos ter qualidade de vida, sim, estamos próximos, temos os serviços. No entanto, trabalhando nesta área aqui e também estando muito ligada ao Slow Movement de Portugal, é algo e é uma cidade jovem, porque temos a população universitária, acho que começamos cada vez mais a haver há sempre uma grande preocupação em contrariar este modo de piloto automático, mas esta preocupação vem das pessoas adultas. Cada vez mais as pessoas que me procuram de Coimbra são pessoas adultas que já têm esta consciência e esta percepção de que precisam, ou por experiências porque foram obrigados a parar, ou porque começam a perceber que isto começa a ter impactos negativos não só na saúde física e mental, mas também na relação que estabelecem com a família, com os amigos, etc. Mas já é no limite. No limite, exatamente. Na minha opinião, e por isso é que surgiu também a Academia Paz Sem Pressa, na perspectiva de que, nós adultos procuramos muito estratégias para desacelerar, para desligar este piloto automático, mas temos também que dar ferramentas às nossas crianças. Que isso aconteça exatamente. Com eles. Há ferramentas às nossas crianças para... Tenho trabalhado muito com associações de pais, curiosamente. São eles que promovemos, portanto, encontros para trabalhar esta questão de promoção de estratégias para desacelerar, porque se desacelerarmos a vida dos pais, vamos desacelerar a vida dos filhos. E se os pais, lá está, se calhar a sua produtividade se torna mais eficiente, no caso das crianças e dos jovens, estamos a falar da escola, não é? Estamos a falar das bases que depois vão servir para o futuro, não é? Na produtividade, na forma como eles também aprendem e absorvem. Estamos numa era dos explicadores, por exemplo, de haver um excesso portanto, a escola, há as explicações a seguir, há se calhar também muita oferta a nível de atividades e tudo. As próprias crianças e jovens também já têm de aprender a gerir conscientemente. Eles têm uma agenda super ocupada, super cheia e, de facto, pensar... porque há aquela necessidade de querer fazer tudo, quer experimentar, quer fazer, acho que a palavra, o fazer é aquilo que nós mais dizemos e pensamos, fazer, Ocupar o tempo. Ocupar o tempo, mas não fazer nada também é importante.
E esta competência, estas competências são importantes serem passadas também às crianças. Muito importante a comunicação, é muito importante a questão também do mindfulness, que algumas escolas, colégios começam a adotar, mas encontrar estratégias e dar ferramentas às crianças para elas perceberem primeiro que isso é tão importante. Cada um de nós tem ritmos diferentes e nós, as duas, portanto, perante uma determinada tarefa eu posso demorar mais tempo, tu demoras menos, mas o objetivo é cumprido com sucesso para ambas. Na escola é importante eles terem esta noção de que eles são todos diferentes, têm ritmos diferentes e também há limites. E, portanto, dizer-lhes também que fazer de forma mais lenta não significa ser mau. Isto depois é um trabalho que tem que ser feito a vários níveis, ao nível da educação também, porque há uma necessidade de... Eu tenho um filho no primeiro ciclo e há uns meses atrás ele dizia-me: tenho que treinar e ler este texto em menos de 1 minuto. Eu dizia: como é que é? Em menos de 1 minuto? Sim, porque nós somos avaliados. Então, mas será que ler rápido significa ler melhor? Há também os famosos momentos da saída de casa, das crianças, às vezes até fazerem mais lentamente, quanto mais pressão sentem, até fazem mais devagar, e os pais que se irritam e começam a dizer: não tenho tempo, tenho de cumprir um horário, mas isso na cabeça das crianças faz alguma confusão. Isto é um clássico, acho eu. Sim, cada vez mais, e isso é algo que os pais reportam muito no trabalho e nos encontros das tertúlias Pais Sem Pressa. É aqueles momentos do dia em que eles não têm tempo, não é? E os filhos, eles querem despachar-se para ir embora, e os filhos, todos temos ritmos diferentes e, portanto, temos que ver que os miúdos ainda não vivem no modo piloto automático que nós vivemos e nós somos o exemplo deles. Portanto, o que é que acontece? Se nós pararmos e refletirmos sobre esta questão, e se lhes dermos tempo para isso, temos que reorganizar as nossas rotinas, perceber o que é efetivamente importante, porque o final do dia, falaste no início do dia, mas e o final do dia? São frenéticos também, sai da escola, vai a correr para a atividade X, depois sai daquela atividade e ainda vai para fazer outra atividade, mas será que eu preciso de todas estas atividades? Perceber o que é realmente importante, o que é que tu gostas realmente de fazer, e então investir nessa atividade para que ele possa usufruir, porque depois acabamos por não usufruir. Sai do balé para ir para a ginástica e da ginástica para estar no outro dia numa outra atividade, na música, não é? E o que é que a criança usufrui? Desacelerar, porque assim o mundo não vai desacelerar. Pelo contrário, não vai, pelo contrário, tendência a acelerar cada vez mais. Para nós conseguirmos usufruir tudo aquilo que o mundo nos dá, temos que ser nós a desacelerar e temos que ser nós a dar o exemplo também às nossas crianças. Estás a lançar o teu livro, que podes mostrar, como ter tempo para tudo. Imagino que nós não precisamos pensar, tem aí as soluções para todos os nossos problemas, mas tem pistas como estas que acabaste de partilhar connosco agora, não é? Estás a lançar agora, e quais é que são as tuas expectativas para este momento? Isto é a cereja no teu futebol, não é? Depois desse percurso todo, se calhar teres aí compilar todas estas, então, aprendizagens que foste fazendo e que fazes questão de passar aos outros, não é? Este livro é um livro que resume, portanto, que resume tudo aquilo que eu fui conhecendo do ponto de vista da investigação, também da prática que fui tendo, e que é um convite a parar. Portanto, embora se chame Como Ter Tempo para Tudo, é ter tempo para tudo o que é realmente importante. É um convite para as pessoas pararem, por isso é que ele tem 7 capítulos e eu oriento as pessoas para, é a minha sugestão, para não lerem o livro em 2 ou 3 dias, até porque ele é muito pequenino, mas para lerem um capítulo por semana e permitirem-se à reflexão sobre estes conteúdos e estes exercícios. Todos os capítulos têm exercícios e é um convite a parar para pensar o que é que eu estou realmente a fazer com o meu tempo, o que é que eu sou, porque embora a esfera profissional ocupe grande parte do nosso tempo, nós não somos apenas profissionais, ponto. Nós temos outros papéis sociais que são importantes para nós. E quando nós falamos em satisfação com a vida, quando nós falamos em felicidade, não é só com a esfera pessoal que eu vou avaliar, com a esfera profissional, portanto tenho a esfera familiar e a esfera pessoal. Portanto é um convite
à identidade pessoal, a pensarmos quem é que eu sou do ponto de vista dos meus papéis sociais, quanto tempo é que eu tenho dedicado, se por exemplo ser mãe é importante, quanto tempo é que eu dedico para ser mãe e o meu grau de satisfação com, e depois o convite a perceber o modo piloto automático, como é que nós estamos, como é que eu estou, e algumas estratégias interessantes. E também depois trabalhar muito esta questão dos ritmos e limites e depois o planeamento consciente. Portanto, é um desafio para não reagir a estímulos, mas é um convite para agir conscientemente com aquilo que surge. Das lágrimas, às vezes são pequenos recantos que ficam ali junto ao exploratório, não é? Assim, uma zona muito recatada em que eu não preciso de muito. Preciso de uma mantinha que anda sempre no carro comigo e um livro, ou então não fazer nada. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada por este momento e tantas coisas que ficam aqui para pensarmos, para refletirmos, e espero que todos tenham gostado também desta conversa. Se gostaram, partilhem com amigos, com os familiares, conversem sobre isso. Quem sabe vão conhecer o livro também da Sofia, ou as suas sessões, ou a própria Casa da Esquina. Nós voltamos a encontrar com um novo convidado em breve. Muito obrigada. Até à próxima.